Todos acompanharam esse processo que aconteceu com a gente do PDT, dentro do Ministério do Trabalho. Foi uma questão muito dolorosa para todos nós, mas é uma questão que não é diferente do que já aconteceu em outros momentos da história do trabalhismo, quando a gente faz enfrentamento, tem opinião configurada e tem opção clara pelo trabalhador, pela organização da sociedade mais fraca, por aqueles que precisam da nossa voz para se ter avanços nesse processo. Acho que esse processo foi muito rico, todos nós aprendemos. Esse processo mostra claramente que o processo da administração pública, ele cada vez mais se torna um processo de grande dificuldade de gestão. Não é fácil. Para vocês terem uma ideia, o Ministério do Trabalho hoje tem 10 mil funcionários administrativos e cerca de 2 mil auditores fiscais. Unidades descentralizadas em praticamente 4 mil municípios, entre aqueles conveniados, aqueles que agem como superintendências, gerências, agências, e aqueles que representam o Ministério através das prefeituras conveniadas. Então tem uma capilaridade muito grande e de grande dificuldade de controle. Não é simples o controle dessa capilaridade. Quem tem experiência, e muitos dos senhores e senhoras têm, em gestão pública, sabe quanto é difícil você administrar, como falava o nosso líder Brizola, homens e mulheres livres. Não é fácil. Mas a gente tem a consciência muito tranquila do papel que a gente desenvolveu. Todos os processos de denúncias que aconteceram, o próprio Ministério do Trabalho, comigo à frente, nós solicitamos a apuração através da Polícia Federal. Nós agimos proativamente, nós nunca esperamos que nenhuma iniciativa fosse tomada por terceiros. Nós sempre tivemos uma ação proativa. Fomos ao Ministério Público solicitando investigação, o Ministério Público não aceitou qualquer tipo de investigação. Fomos à Polícia Federal, que está desenvolvendo uma série de investigações. Solicitamos formalmente, a Polícia Federal nos respondeu formalmente que iniciou esse procedimento inicial, que é da fase investigatória, das denúncias apresentadas. Instalamos dentro do Ministério uma comissão para apurar possíveis erros de funcionários. Ou seja, nós temos a consciência muito tranquila de termos tomado todas as medidas para, se porventura existir algum erro, má-fé ou mau zelo na gestão do recurso público, sejam punidos exemplarmente aqueles que praticaram. Nós temos a consciência tranquila que, por parte da gente, no Ministério do Trabalho, nunca houve nenhum tipo de organização para fazer qualquer tipo de arrecadação direcionada ao partido. Nós nunca trabalhamos assim. Vocês sabem disso, vocês sabem a história da gente, vocês sabem como a gente trabalha com transparência. Então, não há possibilidade desses processos acontecerem com qualquer tipo de acusação a grupo que o PDT formou para arrecadação, porque isso nunca aconteceu. Pode ter havido erro de um, erro de outro, até terceiros cometendo algum tipo de ato que não seja lícito. Todos os procedimentos e instituições investigadas foram tomadas pelo Ministério do Trabalho. Algumas denunciadas, fomos nós que pedimos à Polícia Federal, fomos nós que cancelamos os convênios apresentados. Desde 2008, nós fomos o primeiro ministério a fazer todos os procedimentos através de chamada pública, que é uma tipologia de licitação, um tipo de concorrência pública, vamos dizer assim, desde 2008. E todas as nossas contas são colocadas à disposição e são aprovadas ou não pelo Tribunal de Contas da União e acompanhadas pela CGI, pela CGU. Então, nós temos absoluta tranquilidade desse processo. Acho que esse processo chegou a uma incompreensão muito forte e que eu não tinha condições mais de continuar à frente, tendo em vista a incompreensão que se criou. Alguns arrobos que a gente é humano tem também, a gente é humano, às vezes exagera na nossa reação, mas é muito fácil hoje a gente analisar isso. Na hora da pressão é muito difícil porque a gente está dentro dela. Então, eu quero dar uma satisfação aos companheiros e o tempo vai ajudar as verdades a aparecerem, só que o tempo não é normalmente mensurado conforme o nosso desejo, né? As coisas não acontecem conforme a gente quer. Elas acontecem conforme os procedimentos legais, institucionais, de cada órgão tem que fazer. Então, eu tenho absoluta tranquilidade da minha condição como ministro de Estado, tenho absoluta tranquilidade
do trabalho que a gente fez. Não foram 5 dias, foram 5 anos. Os resultados a população sabe. E a gente vai fazer um trabalho também de rememorar. Nós, nesses 5 anos, batemos recorde de geração de emprego formal. Nós, nesses 5 anos, chegamos a quase 12 milhões de empregos só na gestão do PDT. É claro que o Ministério do Trabalho não gera diretamente o emprego. Quem gera o emprego é a macroeconomia. Mas ele tem políticas públicas fortes que ajudam muito a implementar uma política de emprego. Por exemplo, só o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço aplicou mais de 24 bilhões na área de Minha Casa e Minha Vida de habitação popular. Dinheiro subsidiado a quem ganha até 3 ou 4 salários mínimos, né? Todas as taxas de juros do FGTS caíram a metade e algumas delas a 1/3 do que é praticado pelo mercado. Isso há 3 anos atrás. O FAT ampliou de 2007, que nós pagávamos a cerca de 10 a 12 milhões de trabalhadores abono salarial, fechamos 2011 com 20 milhões de trabalhadores recebendo abono salarial. 20 milhões de trabalhadores, que é uma espécie de 14º salário. O seguro-desemprego, apesar da subida, do crescimento da empregabilidade da economia, o seguro-desemprego é pago a quem, em algum momento, perde emprego, depois poderá voltar. Ele se ampliou também, e ano passado chegamos a 7 milhões e 500 mil trabalhadores que receberam o seguro-desemprego. Nós chegamos a 1 milhão de jovens qualificados. É claro que no universo de quase 600 instituições que você faz o curso, você pode ter, como teve, cerca de 25 com algum tipo de problema em que o próprio Ministério do Trabalho teve a iniciativa de abrir investigações, alguns com solicitações da Polícia Federal, alguns, a maioria deles até, com cancelamento de pagamentos, alguns que já estão solicitados o ressarcimento, que estão em processos judiciais. Então, isso tudo foi muito difícil para a gente explicar, no momento em que a gente estava com um tiroteio em cima da gente. A gente era escolhido para ser a bola da vez. Essa que é a verdade. Então, muita incompreensão houve, inclusive de alguns companheiros nossos. Mas a gente tem que olhar para frente. Porque o processo da política como da vida, ela coloca para a gente que o ontem é a véspera da manhã. Mas quem vive o ontem esquece de viver o amanhã. Então eu tenho muita tranquilidade, cada companheiro aqui pode ter muita tranquilidade, porque nos 5 anos de gestão desse companheiro de vocês à frente do Ministério do Trabalho, vocês não vão encontrar um ato de corrupção, porque não houve. Eu afirmo, eu afiancio a vocês que não houve. Então eu tenho muita tranquilidade disso, eu tenho muita tranquilidade em afirmar que eu não decepcionei a confiança depositada dos companheiros em mim, ao ocupar durante esses 5 anos, praticamente, quase 5 anos, o Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho certeza que esse processo, como é o processo da vida, vai se esclarecendo, vocês vão ver, vai aparecendo. Por exemplo, agora há pouco, final do ano, a CGI, eu confundo sempre CGI com CGU, CGU, Controladoria Geral da União, com aquele negócio do dinheiro que foi usado, que eles pediram que eu tinha que devolver dinheiro para o negócio das viagens, a CGU fez um relatório dizendo que tudo que eu fiz foi legal e me devolveu o dinheiro que antecipadamente eu devolvi. Me devolveu antecipadamente o dinheiro que eu devolvi. Os depoimentos que nós tivemos acesso de todas as instituições investigadas até agora não chegam sequer ao Ministério do Trabalho. Não chegam sequer ao Ministério do Trabalho. É claro que nós temos que aguardar esses procedimentos, aguardar a finalização de todas essas investigações, porque elas têm seu tempo, elas são livres, elas têm todo um procedimento que a gente tem que aguardar. Mas eu queria começar afirmando isso aos companheiros. A gente tem absoluta tranquilidade, e eu quero transmitir isso aos companheiros com absoluta tranquilidade, que nós, à frente do Ministério do Trabalho, jamais desonramos a imagem e a marca do PDT, da defesa intransigente do trabalhador e da honradez e da honestidade, não como favor, mas como obrigação. Então, eu queria dar esse esclarecimento inicial. Sobre a questão partidária, agora a gente vai se voltar para essa questão de organização. Eu estou reassumindo a presidência do partido pela qual fui eleito e estava licenciado. Todos os senhores me elegeram presidente do partido, pelaquela polêmica já travada em 2007 para 2008, tivemos aquela polêmica que eu fui obrigado praticamente a me licenciar e fiquei renovando as licenças. Voltava, teve uma eleição entre um período e outro, voltei a ser eleito pelos companheiros, depois me licenciei de novo e agora volto à minha função normal. Nós temos que dar uma verdadeira sacudida para valer do nosso partido. Todos nós somos corresponsáveis pelos acertos e pelos erros. E todos nós temos acertos e erros.
Penso que nós temos que cada vez mais afirmar os princípios programáticos e partidários. Por isso, na fala inicial que meu companheiro Álvaro falou, eu disse, o PDT não deve discutir cargo. O PDT deve discutir princípios. Nós não estamos apoiando o governo da presidente Dilma e nunca o fizemos por causa de ter ou não ter o ministério. Nós estamos apoiando o governo Lula como nos apoiamos, e o governo da presidente Dilma, porque ele representa um avanço para a sociedade. Porque ele representa a inclusão social de mais de 24 milhões de brasileiros que estavam na miséria absoluta, mais de 20 milhões de brasileiros que conseguiram emprego formal, políticas sociais importantes, o Brasil se transformando e sendo referência para o mundo. O Brasil que antes falava fora FMI, agora está pedindo para a FMI, toma um dinheiro aqui, FMI, para você se manter. Está se dando ao luxo de emprestar dinheiro ao Fundo Monetário Internacional. Mas precisando avançar mais. Eu compreendo que o papel da discussão nossa hoje é como fazer o governo avançar mais. Como podemos ter uma política mais forte na área da educação, que é uma prioridade absoluta da gente, que alguns prefeitos, eu já vi alguns aqui hoje, estão conseguindo implantar a escola de ensino integral, como a gente avança mais nesse sentido. Como a gente avança mais no direito dos trabalhadores. Está provado que a legislação trabalhista está atualíssima, tanto é que ela gerou mais emprego. Se essa legislação trabalhista tivesse atrasada, ela tinha que gerar desemprego. Ao contrário, a economia cresceu, o emprego formal cresceu, justamente porque a legislação trabalhista é atualíssima e moderna. Então, eu penso que o grande papel que o PDT tem que travar nas suas discussões internas agora é livre. Todo mundo tem que falar o que pensar, o que quiser, despersonalizando, porque às vezes há exagero, companheiros acusando A, B e C, como se fôssemos só um responsável por erros e acertos, e colocar as questões institucionalmente do papel que a gente deve desenvolver. Temos agora pela frente uma eleição municipal. É estratégico, é fundamental que o PDT tenha candidatura própria onde for possível. Isso é uma prioridade, já foi deliberado em um outro congresso do partido, referendado pelo Diretório Nacional. Agora, é claro, não podemos botar o revólver na cabeça de ninguém e obrigar a pessoa a ser candidata. Tem situações que você tem que entender que é possível uma aliança. Mas nós temos que ter como prioridade absoluta a organização e as candidaturas próprias do partido, porque é através delas, são através dessas candidaturas que o partido afirma seus princípios, mostra sua cara, consegue eleger uma boa bancada de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, seja lá o que seja, que for. Então, isso são princípios que já fomos afirmados, são deliberações já tomadas. E agora a gente vai se dedicar muito a esse procedimento. Estamos fazendo, já fizemos em 10, 11 municípios, 11 estados, e vamos completar até maio, junho desse ano, a grande maioria dos estados com convenção. Fazer convenção no estado não é simples, porque você não consegue fazer a convenção estadual sem fazer um mínimo de convenção municipal. Tem que ser 30% das convenções municipais para você chegar a uma convenção estadual, né? Então, é um processo que leva tempo. Todas essas eleições que nós temos nos estados, ela está sendo paralelamente feita com cursos de capacitação política. A Universidade Leonel Brizola, a Fundação Alberto Pasqualini, Leonel Brizola, está fazendo cursos em todos os estados. Muitos dos senhores são testemunhas dos estados onde nós fizemos seminários, cursos de capacitação, distribuição de material, cursos através da internet, cursos através da televisão. Nós temos uma rede de canal pela internet que faz e ministra curso, que é patrocinado pela OLB, uma garotada muito boa que serve ao partido nisso. É que, infelizmente, nem nós estamos nos informando bem. Então, nós temos que começar a ter o costume de acessar a página do partido para saber o que o partido está fazendo. Porque muitas pessoas criticam o partido sem saber o que está sendo feito, sem saber qual é a fotografia real do partido. Então, compreendo, essa minha fala inicial é uma fala de muito otimismo. Eu acho que esse ano tem uma marca muito importante para a gente, é o ano 12, o ano do 12. Eu acho que esse ano é um ano que a gente tem que ampliar esse debate, aprofundar o debate, reconhecer erros, aprofundar esses erros, avaliar esses erros e corrigir esses erros, né? Quem na vida não reconhece erro, não avança. A gente só avança na vida quando a gente reconhece os seus próprios erros e a necessidade de reciclá-lo, de corrigi-los, de atualizá-lo e de tentar avançar. Então, eu queria dizer a cada companheiro, membro do Diretório Nacional de História e Supremo, nós já temos uma ampla maioria presente, que este partido continua fidelíssimo aos princípios que durante uma vida foram norteados pelo Leonel Brizola. Fidelíssimo. Vamos
Vamos continuar fiéis a esses princípios. Precisamos avançar para que esses princípios tenham a fotografia da realidade atual. O mundo atual precisa ser atualizado. O mundo atual atualizado é redundância, né? Mas o mundo precisa ser rediscutido esse momento atual que a gente está vivendo. E é importantíssimo que cada companheiro se sinta responsável. A maioria esmagadora dos senhores que estão aqui são dirigentes de cada estado. A maioria esmagadora. Tem responsabilidade no seu estado. Nos ajude a que cada estado signifique um avanço na organização e na formação de uma nova geração. Nós temos que nos preparar para lançar uma nova geração de dirigentes, uma nova geração de candidatos, uma nova geração de gente que pense a nação, pense o projeto de nação, pense o projeto educacional, que também tem que ser atualizado, porque a gente focou muito durante muito tempo e precisamos dar mais, não que deixamos de fazê-lo, mas mais força à questão salarial do professor. É fundamental que essa questão salarial do professor corra no paralelo do discurso da escola de tempo integral, porque se a gente não ganhar quem prepara o aluno, a gente não ganha a tese da escola de tempo integral. Então precisamos reforçar essa questão cada vez maior de que o professor é a mais importante função pública que o ser humano pode exercer e que é importante fortalecê-lo salarialmente, é importante fortalecê-lo nas condições, na reciclagem. Então, eu tenho certeza que nós vamos avançar, eu tenho certeza que esse plenário é formado por homens e mulheres livres, que têm consciência do seu papel. Nós temos hoje, só para vocês terem uma ideia, em pelo menos 15 capitais candidatos a prefeito, bons candidatos a prefeito. Depois a gente vai passar o relatório que nós temos do Rio Grande do Sul, do Oiapoque, literalmente, ao Chuí, Rio Grande do Sul, Amapá, Amazonas, candidatos a prefeito. Nas capitais, eu falo as capitais porque as capitais ressoam, né? São tambores de ressonância do resto do estado. Como em cidades também grandes, cidade de porte médio e de porte grande. Então, o partido está forte, nós aumentamos o número de prefeitos, são quase 400 prefeitos. Nós, quando nos assumimos, tínhamos 186, mais do que dobramos de 2004 para cá. Nós aumentamos e muito o número de candidatos a vereadores, o número de candidatos a deputado estadual, federal um pouco, não tanto quanto a gente deveria. Então, agora a gente tem que partir para trabalhar muito essa organização interna, para que a gente consiga, com isso, fazer o partido estar à altura do legado que nós recebemos, da história que nós recebemos. Então, companheiros, essa minha fala inicial é de agradecimento a cada um pela presença, pelo comparecimento, pela lealdade, da transmissão de que não temam nada, porque esse processo da política é um processo da vida. A difamação, a deslealdade, a intriga também é um processo da vida. Está na política como está em qualquer setor de trabalho que a gente viva. Se a gente não tiver capacidade de resistir a isso, de vencer esses obstáculos, a gente não está preparado para a função que a gente está exercendo. A gente tem que estar preparado para isso, consciente disso, né? E cada vez mais acreditando no nosso projeto. Nós temos o melhor projeto para o Brasil. Nós temos que saber que nós podemos ter aliança estratégica, mas não aliança automática com ninguém. Nós não podemos ter aliança automática com ninguém. Nós podemos ter, como temos com o governo do presidente Dilma, como tivemos e temos com o governo da presidente Dilma, uma aliança estratégica que representa majoritariamente o que nós pensamos na prática, os avanços que a gente quer para a sociedade. Mas nós queremos é mais. Eu acho que o papel do PDT é estar à esquerda desse processo, buscando avançar mais. Então, muito obrigado e agora vamos passar à parte de relatório.